Só que aí, meus amigos, seguinte, justamente nessa parte do capítulo 8, do verso 8 e do verso 9, a gente vai ter um probleminha de tradução aí. Porque acompanha comigo na sua Bíblia, lá em Daniel capítulo 8, verso 8 e 9, que diz o seguinte, ó, eu vou ler desde o princípio para a gente poder entender e depois eu vou pegar o verso 9. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4, também notáveis, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Pronto, vamos parar por aqui. A gente viu lá no capítulo 7 que o chifre pequeno, ele surgia do quarto animal que representava Roma, tá certo? Mas ele surgia no meio dos 10 chifres, ou seja, no meio daqueles 10 reinos, aqueles 10 chifres do animal que representavam os reinos pelo qual o Império Romano foi dividido, ele surgia no meio. Ele não surgia de nenhum dos chifres, tá certo? Só que, quando a gente vai aqui para o capítulo 8, em algumas traduções, e talvez, aí eu vou pedir a ajuda de vocês, algumas traduções, elas vão traduzir o verso 9 da seguinte maneira, ó. Na tradução ao meio da revista atualizada e na nova versão transformadora, vai estar dessa seguinte maneira. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então, na Almeida Revista Atualizada, que é a maioria das Bíblias, né, está traduzido dessa maneira. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Tá? Na Almeida Corrigida Fiel, que é a Bíblia que eu tenho aqui, ele vai dizer o seguinte, e de um deles saiu um chifre muito pequeno. De um deles o quê? Se a gente pegar o final do verso 8, a gente entende, ó. E no seu lugar, no lugar do chifre grande, subiram outros 4, também notáveis, para os 4 ventos do céu. O que seriam esses 4 ventos do céu? Os 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. Então, destes 4 ventos do céu, dessas 4 posições, surgiram 4 chifres. E de uma destas posições saiu um chifre muito pequeno. Ou seja, de um desses 4 ventos do céu, saiu deles um chifre muito pequeno. Ele não diz que saiu de um outro chifre, tá certo? Ele diz que uma dessas 4 posições saiu esse chifre pequeno. Na nova versão internacional, ele também vai trazer essa questão no verso 9. De um deles o quê? Dos 4 ventos da terra. Na direção dos 4 ventos da terra, de um deles saiu um outro chifre que começou pequeno. Na verdade, se a gente olhar no texto hebraico, né, a construção do texto hebraico, aqui no capítulo 8, ele favorece a tradução da Almeida Corrigida Fiel e da nova versão internacional. Talvez se no seu texto você tenha aí a Almeida Revista Atualizada, você vai ver que essa tradução, ele coloca que o chifre pequeno, ele surge do outro chifre. Tá? Mas a tradução correta seria que de um deles quem? Dos 4 ventos do céu, das 4 posições da Terra. Tá bom? Representando ali norte, sul, leste e oeste. Então, por conta dessa dificuldade na tradução, o que acontece? Alguns intérpretes dizem que esse chifre pequeno, né, tomando essa tradução que a gente viu da Almeida Revista Atualizada, ele sai de um outro chifre. E como nós vimos que esses 4 chifres eles representam reinos, que seriam os generais de Alexandre, eles atribuem esse chifre pequeno à figura de Antíoco IV, né, ou Antíoco Epifânio. Ele seria ali um dos reis, né, da dinastia Seleucida. Então, ele seria ali um dos que herdaram o reino de Seleuco, um dos generais de Alexandre. Então, muitos vão tratar o chifre pequeno aqui em Daniel capítulo 8 como Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV. Só que a gente tem um problema com essa tradução e com essa interpretação. Por quê? A gente vê que todos os elementos que surgem nessa profecia, tanto o carneiro, quanto o bode, quanto o chifre pequeno, eles vão se engrandecer, tá certo? E esse engrandecimento deles atribui a um poder maior. Então você tem o Império Medo-Persa, ele se torna grande, ele se engrandece. Mas depois vem o Império Grego e se torna maior que o Império Persa. Depois você vai ter o chifre pequeno, lá no verso 10, e diz o seguinte, se engrandeceu até contra o exército do céu. Ou seja,
esse chifre pequeno, ele vai se engrandecer mais ainda, mais do que o Império Grego. E quando a gente olha para Antíoco, ele é uma divisão do Império Grego. Não tem como uma divisão ser maior do que o todo. Né? Se o Império Grego alcançou toda aquela extensão, e aqui no capítulo 8 está dizendo que todos eles vão se tornando maiores, o chifre pequeno tem que ser maior do que o Império Grego. Ele não pode ser menor. E Antíoco, como um dos herdeiros aí do Império Seleucida, ele não pode atender, então, essa interpretação de ser o chifre pequeno. Tá bom? E aí a gente tem mais aqui algumas colocações. O porquê isso não pode ser? Olha só. Antíoco IV Epifânio, né, diz o seguinte: foi o terceiro filho do rei Antíoco III Magno, e diz aqui, ó, que após a derrota do seu pai pelos romanos, ele viveu 14 anos como exilado em Roma, e antes de se tornar rei, com um acordo do Senado romano, como vassalo de Roma. Olha só, até mesmo o seu governo, ele está sujeito a Roma, ou seja, Roma já era mais poderosa do que ele. Percebe? Porque se ele tivesse tanto poder assim, fosse tão grande, ele seria maior do que Roma. Mas aqui ele assume o poder como vassalo, como alguém que depende do Império Romano que estava surgindo naquela época. Depois é dito o seguinte, e aí por que as pessoas interpretam que Antíoco ele seja o chifre pequeno? Porque ele realiza uma guerra contra o Egito, tá certo? E ele se volta para a Judéia, e ele procura querer helenizar o povo hebreu, né, o povo judeu. Ele procura introduzir dentro da cultura judaica ali os costumes gregos. A religião grega dirigida pelo paganismo, né, o estilo de vida, os ginásios que eles tinham ali para a prática de esportes, ele começa a querer introduzir toda essa cultura grega dentro de Jerusalém, dentro do povo judeu. Em 172 a.C., Antíoco aceitou o dote de Menelau, nomeando para o cargo de sumo sacerdote no lugar de Jasão. Ou seja, a gente sabe que o sumo sacerdote, dentro do contexto ali judeu, né, ele tinha que ser descendente de Arão. E você tinha toda uma linhagem para poder ser sacerdote ou alcançar o cargo de sumo sacerdote. Nesse caso, a gente vê Antíoco ele interferindo, inclusive, na religião. Né? Jasão era o sumo sacerdote, mas foi outro lá, Menelau, ele paga e ele acaba se tornando o sumo sacerdote no lugar daquele que tinha por direito. E em 167, Antíoco, que regressava de uma campanha ao Egito, conquistou Jerusalém. Né? Uma certa de rebeliões começaram a ocorrer ali em Jerusalém, e aí ele vai lá para abafar essas rebeliões. E ali, então, ele começa a colocar o seu exército para patrulhar ali a cidade, as cidades passam a ser controladas pelos soldados, e aí vem, talvez, o elemento que mais faz com que as pessoas acreditem que Antíoco ele é o chifre pequeno. Porque nesse período, lá no templo em Jerusalém, ele construiu uma estátua do deus grego Zeus, no templo de Jerusalém. Ele construiu uma estátua do deus grego Zeus, e ali eles sacrificavam porcos. Né? E a gente sabe que os porcos são um dos animais impuros, né? Segundo a palavra de Deus, segundo as leis dietéticas também de Levítico 11. E, assim, quando a gente vê, por exemplo, no Novo Testamento, né, o episódio em que Jesus encontra ali os endemoniados, os demônios pedem para ir aos porcos, porque os porcos eram animais impuros e os judeus não tinham contato com esse tipo de animal. Então, quando Antíoco promove, né, esse sacrifício de porcos dentro do templo em Jerusalém, ou seja, ele estava profanando o lugar que era mais sagrado para os judeus. E por conta disso, então, muitas pessoas creem que ele seja o chifre pequeno do capítulo 8 de Daniel. No entanto, a gente já viu que, pelo próprio texto, ele não pode ser, porque o chifre pequeno ele precisa ser maior do que o Império Grego. E aí, meus amigos, aqui a gente tem uma citação também de Isaac Newton, que já ajudou a gente bastante aí na interpretação do texto de Daniel, e dessa vez também não é diferente. Olha o que ele diz aqui nessa obra do Henry Fairbank. O último chifre é considerado por alguns como Antíoco Epifânio, mas sem muito critério. O chifre de um animal nunca representa uma única pessoa, ele sempre significa um novo reino. E o reino de Antíoco era um reino antigo. Antíoco reinou sobre um dos 4 chifres, e o chifre pequeno era um 5º chifre sob os seus próprios reis. Então aqui
Isaac Newton tem a mesma interpretação que a gente está tendo até agora. A princípio, esse chifre era pequeno e tornou-se muito grande, o que não ocorreu com Antíoco. Ele foi descrito como o maior sobre os demais chifres, o que não aconteceu com Antíoco. Pelo contrário, o seu reino foi fraco, pagando tributo para Roma, ele não o fez crescer. O chifre era um rei de aparência feroz, de grande poder, de destruição, que prosperou em sua prática, isto é, prosperou nas suas práticas contra o povo santo. Mas Antíoco saiu do Egito assustado com uma simples mensagem dos romanos, sendo mais tarde repelido pelos judeus. No livro de 1 Macabeus, a gente vai ver que a gente tem a revolta, né, dos Macabeus, Judas Macabeu ali, ele lidera um grupo em rebelião contra Antíoco, e os próprios judeus expulsam ele da terra, né? Então, assim, a nação pequena, como era a nação ali judia, eles se organizam e eles conseguem expulsar Antíoco das suas terras. O chifre era fortalecido por um outro poder. Antíoco agia sozinho. O chifre erguia-se contra o príncipe das hostes do céu, o príncipe dos príncipes, e esse não é o caráter de Antíoco, mas do anticristo. O chifre derrubou o santuário ao chão, o que Antíoco não fez. Ele o deixou em pé. O santuário e o exército foram espezinhados por 2.300 dias, e nas profecias de Daniel, um dia vale por um ano. Ou seja, aqui a gente tem a interpretação de novo, né? O princípio de interpretação dia-ano. Mas a profanação do templo no reino de Antíoco não durou muitos dias naturais. Esses dias deviam durar até o tempo do fim, até o fim da indignação contra os judeus. E essa indignação ainda não terminou. Eles deviam durar até que o santuário que fora derrubado fosse purificado. E o santuário ainda não foi purificado. Então, aqui são as palavras do próprio Isaac Newton, né? Analisando, estudando em cima do capítulo 8 e chegando à interpretação de que esse chifre pequeno não pode ser Antíoco, né? Pelas demais razões que nós demos aqui também. A outra interpretação, então, que está em harmonia com o capítulo 7, conforme nós vimos, né? O capítulo 8 vai ser uma ampliação do capítulo 7, é de que esse chifre pequeno, novamente, vai representar Roma. Só que com uma questão diferente aqui. Lá no capítulo 7, nós vimos que o chifre pequeno, ele representa apenas Roma papal. Tá certo? Ele apenas representa Roma papal. Aqui no capítulo 8, o chifre pequeno, ele vai representar tanto Roma pagã quanto Roma papal. De que maneira isso ocorre? Olha só, a gente vai ver lá no verso 9, que diz o seguinte: e de um deles, a gente já viu que esse um deles não é chifre, mas são os 4 ventos do céu, saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente, e para a terra formosa. Essa terra formosa aqui, ou terra gloriosa em algumas traduções, é a Palestina, tá? A região ali de Jerusalém, onde estava o assentamento judeu. Então, esse reino, quando ele surge, ele vai ser muito forte para o sul, para o oriente e também para a Palestina. Ele vai ter forte influência nesses locais. E a gente vai ver que Roma, realmente, quando o Império Romano, né, ele se expande, ele controla lá o Egito, ele vai também se estender para o Oriente, a região da Turquia, um pouco mais adiante, Síria, e ele também vai dominar sobre a Terra Gloriosa, sobre Jerusalém. Porque toda, né, a narrativa dos evangelhos, a gente vai ver que é Jesus vivendo, passando ali, né, pela região da Palestina, Nazaré, Samaria, Judéia, e quem está no poder ali governando tudo? Os romanos, né? Cristo ele é crucificado debaixo do governo romano. Inclusive, é o governo romano que executa, né, manda crucificar a Cristo. Então, a gente percebe que esse verso 9 ele está em harmonia total com Roma pagã, com as atitudes de Roma pagã. Só que quando a gente vai para o verso 10, a gente vai ver uma transição. Olha só no verso 10 o que está escrito. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e as pisou. Nesse momento, o chifre pequeno ele deixa de ter uma ação, como a gente costuma dizer, na horizontal, e ele passa a ter uma ação vertical. Ou seja, ele deixa de ter uma ação somente ali aos seus semelhantes, e ele começa a atacar o exército do céu.
Ele tem uma atitude aqui vertical. E a gente, como estamos, né, como estamos aqui estudando um livro de profecias, a gente sabe que esse exército do céu, ele representa, né, um simbolismo, né? Não teria como Roma atacar o exército do céu. Então, quando a gente olha essas atitudes, a gente vai ver que nessas atividades do chifre pequeno, quando ele se estende muito para o sul, para o oriente e para a Terra Formosa, no verso 9, é Roma pagã. É aquilo que o Império Romano realizou. Mas quando ele passa a ter uma atitude contra o exército do céu, aqui a gente vê o surgimento de Roma papal. No verso 24, o próprio anjo Gabriel ele vai dar a interpretação do que é esse exército do céu. Ele vai dizer que é o povo santo de Deus. Tá certo? Por diversas vezes na Bíblia a gente vai ver as hostes do céu, o exército do céu. Esse exército do céu não refere-se somente aos anjos de Deus, mas se refere também ao povo de Deus. E aqui, no caso do capítulo 8, lá no verso 24, é dito que esse exército do céu é representado pelo povo santo. Tanto o exército do céu, quanto as estrelas, né? É representado aqui pelo povo de Deus. Então, esse chifre pequeno que surge no capítulo 8 de Daniel, ele não pode ser Antíoco, mas ele é Roma, nas suas duas fases, a fase pagã e a fase papal. E para isso, a gente vai ver novamente algumas atividades do chifre pequeno. Você vai perceber que ele tem muitas similaridades com o capítulo 7. Olha só rapidamente aqui o que a gente vê no capítulo 8. Esse chifre pequeno, ele se engrandece contra o exército do céu, a gente já viu que é o povo de Deus, tá certo? Ele se volta contra o povo de Deus. Alguns do exército das estrelas ele lançou por terra e os pisou. Ele se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e aqui a gente precisa entender uma coisa. Se o exército do céu representa o povo de Deus, quem que é o príncipe do exército? É a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o príncipe do exército. Tá certo? O que ele faz? Ele tira o sacrifício contínuo, lá no verso 11, a gente vai ver. Esse sacrifício contínuo aqui, ele significa tamid no hebraico. E o que significa o tamid no hebraico? Rapidamente aqui, só para a gente entender. O tamid, ele representa todo o sistema do santuário que tinha, tanto nos tempos de Moisés, quanto até nos tempos de Jesus. Então, todo o sistema do santuário de sacrifícios, né, de holocaustos, para perdão dos pecados, para purificação, todo esse sistema que era realizado pelos sacerdotes dentro do santuário, né, ele é representado pelo sacrifício contínuo, ele é o tamid. A gente sabe que todos esses sacrifícios eram envolvidos ali para perdão dos pecados, né? As pessoas se dirigiam ali ao santuário, ali era sacrificado um animal para que a pessoa que havia cometido o pecado pudesse obter o perdão. Então, todo esse sistema ele é representado pelo tamid, que significa sacrifício contínuo. E quando a gente vê aqui no verso 11, a gente vê que esse chifre pequeno, o que ele faz? Ele tira o sacrifício contínuo. Se o sacrifício contínuo representa todo o sistema de salvação que estava vinculado ao santuário, significa que esse poder, de alguma maneira, ele vai atacar esse sistema de salvação, esse plano de salvação que era representado pelo santuário. E conforme a gente estudou no capítulo 7, a gente vê que Roma introduz ali a confissão auricular, né? Tem o perdão de pecados pelo sacerdote, ou seja, o padre ele pode perdoar os pecados. A gente viu que na confissão dos próprios luteranos, né, eles dizem que Roma papal é o anticristo porque eles não permitem que ninguém seja salvo senão por eles. Né? Eles não permitem que ninguém seja salvo sem eles. Né? Então, todo esse sistema introduzido pelo papado, ele ofusca, né, o plano da salvação que era representado ali no santuário judeu e que prefigurava aquilo que Cristo iria fazer por nós. Né? Então, se aqueles cordeiros que eram mortos no santuário representava Cristo que um dia iria tirar o pecado do mundo, ele iria entregar a sua vida para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, quando Roma papal começa a introduzir uma série de ritos para que você obtenha perdão, né, indulgências, etc., o que ele está fazendo? Ele está ofuscando o sacrifício de Cristo. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele não é capaz, ele não é eficaz para nos perdoar de todo pecado. Eu preciso de algo mais. Né?
então eu preciso fazer algo mais, eu preciso de uma penitência para poder obter o perdão total. Então a gente percebe aqui que nesse movimento vertical, o chifre pequeno, ele atinge justamente o plano da salvação, né, executado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E aí depois no verso 11, o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Novamente aqui de novo a gente vê, né, as ações desse chifre pequeno contra o sacrifício de Cristo, por causa da transgressão, lançou a verdade por terra. A gente viu que Roma papal mudou os tempos e mudou as leis, mudou a lei de Deus, né, distorceu a palavra de Deus. Depois diz que esse chifre pequeno ele é entendido em adivinhações, ou seja, a gente viu que até Isaac Newton, né, falou que o chifre pequeno, por ter uma boca, ele era um profeta. Né? Então aqui no verso 8, no capítulo 8, no verso 23, diz que ele é entendido em adivinhações e ele se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Ou seja, ele vai ser forte, mas ele não vai ter uma força em si mesmo. Mas através das suas alianças, através da sua influência, ele vai ter muita força. E é isso que a gente vê com Roma papal até os dias de hoje. Destruirá os poderosos e o povo santo, a gente viu toda aquela parte da perseguição. E por fim, pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão. Esse engano na sua mão, quando a gente vê todas as tradições que foram colocadas dentro da igreja cristã, né, adoração aos santos, intercessão de Maria, etc., todos esses enganos, eles fizeram e conseguiram prosperar nisso que eles realizaram. Tá certo? E quando a gente compara todos esses elementos aqui do chifre pequeno do capítulo 8, a gente não pode dizer que é antigo. Tá certo? Ele está muito mais em harmonia com o mesmo chifre pequeno do capítulo 7. Portanto, se a gente faz uma comparação entre o capítulo 7 e o capítulo 8, a gente vai ter 8 pontos em comum aqui. Ó. Ambos são pequenos no início, ambos se tornam grandes, ambos são poderes que perseguem, ambos se engrandecem e são blasfemos, ambos têm como alvo o povo de Deus, ambos têm sua atividade limitada por um tempo profético. A gente viu lá no capítulo 7 que o chifre pequeno ele iria ter uma supremacia durante 1260 dias, que são anos proféticos, e aqui no capítulo 8 a gente vê que esse mesmo poder ele vai atuar durante 2300 tardes e manhãs. Depois, ambos se estendem até o tempo do fim, ou seja, eles vão existir até o tempo do fim. E por último, ambos enfrentam destruição da parte de Deus. Então, quando a gente usa, né, todo esse fundamento que a gente construiu lá no capítulo 7, a gente percebe que no capítulo 8, o chifre pequeno é o mesmo chifre pequeno do capítulo 7. Não tem como ser diferente. Tá certo? Não tem como ele ser um outro poder ou representação de uma outra força. O chifre pequeno em Daniel 7 representa o papado, portanto, a expansão vertical do chifre pequeno de Daniel 8 deve representar o mesmo poder. Assim como em Daniel 2 e 7, o principal poder final é Roma, tanto pagã quanto papal. Tá certo, meus amigos? Tudo bem até aqui? Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.